Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caros amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Nós temos um carinho especial por São Pedro, por se tratar de uma criatura humana com quem nos parecemos muito. Ele tinha dúvidas, ele se aborrecia com Jesus, não estava de acordo quando o mestre tomava determinadas atitudes pacifistas. Ele era um pouquinho paraibano, gostava sempre da resposta na hora, não levava desaforo para casa, e por isso talvez Jesus tivesse com ele um destaque muito curioso. Entre as narrativas que os senhores desconhecem, dos espíritos, há algumas, eu narrarei uma ou duas, muito interessantes para identificar o nosso temperamento. Eles estavam de viagem entre duas cidades. Antes, um pouquinho de geografia histórica. A Galileia, como falamos aqui anteriormente, era uma quarta província de Israel. O grande Herodes, que foi um dos maiores bandidos da história, era chamado Grande, não era judeu. Ele conseguiu o posto através das entidades políticas de Roma, através do representante romano em uma cidade próxima da Galileia. E se caracterizou pela crueldade. Ele mandou matar a própria esposa, que era uma princesa que o ajudou a subir ao trono. Mandou matar 2 filhos, com medo de que eles pudessem tomar o trono. E da célebre noite reservada à matança das crianças menores de 2 anos, é um fato histórico. Houve realmente isso. Meninos com menos de 2 anos foram assassinados, e ele tinha um filho menor de 2 anos. E os soldados bêbados, vulgares, naquele instante de sandice, mataram-lhe o filho. Ele também não se incomodou. Isso para dar uma ideia do caráter. Ele tinha um poder de sangue sobre o israelita e um horror à política de Roma. Para agradar os judeus, ele mandou colocar na entrada do templo, que foi considerado um dos mais notáveis edifícios arquitetônicos da época. Quando se fala o Templo de Jerusalém, não é apenas um edifício, é um conjunto de edifícios. É uma cidadela no auge do monte. E ali esta cidadela tinha escola, tinha o templo, residências e etc. E no ano de 70, Tito, o filho de Vespasiano, imperador romano, destruiu tudo, não deixando pedra sobre pedra, como Jesus havia proclamado num diálogo que nós também passaremos em breve. E então, o pai, sabendo que os 4 filhos eram terríveis, dividiu o país em províncias e deu uma província a cada filho, para que ele, ao morrer, o país estivesse entregue aos seus cuidadores, porque ele receava que os irmãos se matassem uns aos outros para governar Israel. Israel era uma ilha de monoteísmo, do oceano imenso de politeísmo. Asseveram os historiadores que este povo singular, até hoje, desde aproximadamente 900 anos antes de Cristo, já era monoteísta. Eram povos do deserto, eram pequenas raças, pequenas aldeias governadas por um tradicional herdeiro daquela província. E eram 12 tribos, cada uma delas com aquele que pertencia à tradição. Essas 10 mais importantes fundaram o reino de Israel.
E as outras duas, dirigidas por Benjamim, uniram-se depois. E Israel, até hoje, procede das 12 tribos do deserto, que se reuniram em uma nação. E através da história, essa nação saiu em busca de uma terra que deveria pertencer-lhe. Porque 12 pedaços de terra no deserto, sem nenhuma medida senão a tradição, eram sempre razão de conflitos entre um governante e outro. Então, Israel estará sempre em lutas. Os judeus, aqueles que nasciam e viviam em Jerusalém, eram inimigos terríveis dos samaritanos, aqueles que viviam um pouco mais abaixo, ou melhor, mais acima, porque Jerusalém está abaixo de Israel. E eles odiavam os samaritanos por uma questão emergente de guerra. A Assíria e a Babilônia eram os dois países mais poderosos na época, porém foram vencidos pelos persas. Hoje, os persas são os defensores das grandes tradições do império, e nós vamos encontrá-los principalmente administrando essas batalhas religiosas que tanto abalam o Oriente e ameaçam o mundo. Então, eles conseguiram, os assírios, vencer os babilônios e avançar na direção de Israel. Atravessaram a parte baixa e, à medida que foram subindo na direção da Galileia, que fica em cima, eles atravessaram um pedaço de terra que era chamado Samaria. A Samaria agora pertencia a um dos filhos de Herodes o Grande. Mas Jerusalém estava muito bem fortificada, e a Galileia era uma região muito pobre, era o nordeste do Brasil da época, muita dificuldade, ausência de indústrias, vivia praticamente da pesca, em razão do Mar da Galileia, a única poça d'água que existe na região, resultado do rio Jordão, que nasce ao norte e sai a leste, atravessando o deserto e fazendo a região do Mar Morto, porque o mar morre no deserto. Então, as lutas foram muito grandes, e os assírios tomaram essa região da Samaria, que ficava para baixo Jerusalém, repetindo, para cima a Galileia. As lutas foram terríveis. E quando mais tarde os galileus conseguiram vencer os assírios e expulsá-los para a sua terra, Nínive, a sua capital, então aqueles que ali ficaram não eram mais judeus de puro sangue. Até hoje, os judeus mantêm a tradição do puro sangue, somente casam, com as exceções que ocorrem, interraciais. E por isso, há muitos fatos genéticos que são a consequência desse relacionamento sexual entre pessoas do mesmo clã, com as mesmas plaquetas, com a mesma constituição sanguínea, trazendo muitas vezes degenerados para uma vida dita normal. E eles passaram a ser chamados samaritanos, porque não eram mais samarianos, porque os de Samaria foram vítimas do poder daqueles que vieram da Assíria, que mataram todos os jovens, poluíram praticamente todas as mulheres. E as mulheres, então, começaram a procriar com o sangue que não era da tradição hebraica. Daí até hoje, o samaritano somente se casa com samaritanos. E existe uma população de menos de 1000
samaritanos. Embora exista Samaria com outros habitantes, agora nesse mesclado de raças, não tem mais aquela questão da pureza, porque se perderam nos jogos das necessidades evolutivas. Então, eles se foram, mas a sua vida, a da Samaria, ficou encalacrada entre os galileus e os judeus. Daí ficou como que um povo dentro do seu povo. Eles tinham o próprio templo, porque os judeus não deixavam que eles entrassem em Jerusalém para cultuar Deus, para trazer a sua gratidão. A alimentação não era pura, como a dos judeus até hoje. A alimentação, gosha, é parte daquilo que eles comeram no deserto há 2.500 anos. É uma tradição, portanto, muito rigorosa. E mesmo agora, vemos as várias tribos discordando do ataque que os judeus em geral estão fazendo, das lutas, criando problemas internacionais, como também os palestinos. Nem é bom um, nem é bom o outro, são ambos sofredores. Então, os samaritanos eram detestados, vivendo numa área relativamente pequena. Já os galileus eram muitos, porque a felicidade do pobre é procriar, e a do rico é naturalmente controlar, hoje por meios técnicos, a procriação. Mas naquela época havia outros meios não menos rigorosos de controlar. Mas os galileus, que viviam na miséria, eram um povo agrícola e ao mesmo tempo pesqueiro. Porque esse mar parece, diz a tradição israelita, que Jeová colocou este mar para tornar a área mais feliz, porque a temperatura chega a atingir 55 graus em bons períodos do verão. Mas aquele mar produz a mudança tão agradável que desce aos 40 graus. É uma diferença muito grande, de 15 graus no verão. E a sua liberalidade é tão grande que Cleópatra, a rainha do Egito, veio passar 2 verões na Galileia, na região de Magdala, onde viveu aquela célebre mulher que a história guardaria o nome como Magdalena, ou Maria de Magdal. A palavra hebraica é Migdol. Então, essa pobre realidade de uma tribo detestada influiu muito na divulgação do Evangelho de Jesus. Porque para ir a Jerusalém tinha que passar por Magdala, tinha que pagar os impostos. Naquele tempo já havia pedágio, olha que coisa maravilhosa. Não se entrava numa cidade sem pagar um pedágio. Os judeus eram excelentes, porque 1/3 de seus bens eram manipulados pelo Estado. E até hoje nós vemos que os protestantes cobram também o 10º, o dízimo, a 10ª parte até da pimenta do reino. Das grandes cidades, a pimenta do reino era e é, como em muitas cidades da Índia, da Arábia Saudita, de Israel, era um tempero delicioso, haja bom gosto, não é? E então, havia a cobrança de 1/10 da colheita desta semente maravilhosa e desagradável. E assim, a história é dificultada, porque Jesus tinha que ir a Jerusalém e passou pela região proibida. Mas como ele era o nosso rei especial, arranjou logo uma desculpa, porque se sentou em uma única fonte, que foi feita pelo pai Jacó, há mais de 200 anos. Ainda existe a fonte.
e a gente vai jogar uma pedrinha. Em breve não existe mais, porque ela vai entupir de pedra e acabou-se. Porque a humanidade é assim, nós adoramos destruir. Então, quando nós vamos, por exemplo, na Fontana de Trevi, a gente atira para trás um euro não, 50 centavos, não, 20 centavos, não, uma moedinha. E de vez em quando tem que limpar, porque entope tudo de moedas. E o que é muito bom para o Estado, porque assim conserva a fonte de Trevi, em Roma. E então, Jesus sentou-se na beira da fonte e ficou ali tranquilo. Era a única fonte da região. Veio uma mulher, as samaritanas, dizem, são muito bonitas, são um pouco diferentes dos judeus, principalmente do nariz. O nariz não é adulto como o nariz dos judeus, é o nariz grego, afinado, bonito. E então chega aquela mulher muito bonita com um cântaro e olha para aquele homem sentado na beirada do tanque, era um tanque que vinha até em cima, ele sentou-se e ela pegou o balde e jogou para tirar a água lá no fundo. Quando ela estava puxando a corda, ele lhe disse assim: mulher, dá-me de beber. Ela olha e diz: como? Como te atreves? Tu que és judeu, falar comigo, uma mulher samaritana? Tu falas para te dar água. Ele disse: sim, mas eu não necessito da tua água, porque eu te posso dar uma água que matará a tua sede para sempre. Esta água, tu voltarás a buscá-la, porque amanhã terá sede, mas aquela que eu posso dar, essa vai preencher o vazio da tua vida e nunca mais terá sede. A mulher se exalta: ó Senhor, então dá-me dessa água. E ele olha para ela e sorri, e ela continua: eu sei, pela tradição, que um dia virá o Messias, e que ele não dará à humanidade, pela graça, dará a Israel o poder de governar a humanidade. Então nós esperamos o Messias. Como podes tu dar dessa água? Ele se volta para ela sorrindo e diz: mulher, eu sou esse que te pode dar a água. E ela se espanta. Como é que aquele homem modesto, mal vestido, pés descalçados, poderia ser um profeta que ia mudar a vida do mundo e colocar Israel como a capital do mundo? Ela então diz: como? Tu podes ser o nosso profeta? Deixa-me e chamar o meu marido. E ele aí se desvela: mulher, esse que tu tens não é teu marido. Já tiveste 5, e este não é teu marido. Quer dizer, ela era uma mulher alegre, já tinha tido um pouco do passado. E então ele foi no ponto vulnerável. Ela teve um choque, porque a prostituição, ou múltiplo sentido de união, era duramente castigada em Israel até hoje. E então ela diz assim: mas como tu sabes? Sei, porque esse homem com quem tu estás não é o teu marido. Então deixa-me chamá-lo, para que ele veja e creia no que tu me acabas de dizer. E a mulher sai e vai dizer: encontrei o Messias ali no poço do pai Jacó. E ele é verdadeiro, porque ele deu a minha vida. Até hoje, nós andamos atrás das ciganas. Eu tenho uma amiga que há muitos anos estava ali em São Pedro, na catedral, e uma cigana deu a mão dela e disse: olha, você vai se casar. Coitadinha, ela já estava mais do que madura. Você vai se casar, é uma maravilha. Vai se casar com um espírita. Ave Maria. Ela ficou e procurou o centro espírita, logo para frequentar, ninguém sabe o destino, e achou o nosso, e meteu na cabeça que eu era o marido dela. Isso é o que foi mais interessante. Pediu para morar conosco aqui na mansão, para ajudar. Claro que não pôde, mas ficou muito amiga nossa.
E eu lhe perguntava, como é o nome do seu futuro marido? Ah, é um orador espírita, que tem uma instituição, até eu vivo bem perto dele, mas não tinha coragem de dizer quem era. E quem é, afinal, esse orador espírita? Ah, se você aprofundar muito, você descobre. Eu aprofundei muito e até hoje eu não descobri. Coisa interessante. Pois bem, ela, como toda mulher, quer logo saber do futuro. Eu tenho uma amiga que na noite de São João chegou numa bananeira e puxou uma faca e disse: eu quero saber o nome do homem com quem eu vou casar. Só pode fazer isso agora para o ano, porque a noite de São João passou. E no dia seguinte de manhã estava lá escrito fulano de tal. E ela encontrou fulano de tal, casou. Deus há de me ajudar que para o ano eu me lembre, para poder dar minha facadinha, porque 97 anos, na flor da idade, né? Eu devo encontrar uma garota no mínimo de 30, porque é uma loucura. Quanto mais velho, como dizia um amigo com muita ironia, bode velho, capim novo. Ele falava isso com ironia, que eu só vim entender muito depois. Então, quanto mais velho, mais esperança a gente terá de um matrimônio feliz, como eu estava vendo 5 maiores matrimônios do mundo do ano passado. Teve um matrimônio na Índia do homem mais rico, o seu filho, no qual foram gastos 125 milhões de dólares. Somente rosas foram 10 mil rosas. Acabaram praticamente as rosas da Europa. Então, meu Deus, quanto é que esse homem deve ter para o filho gastar no casamento, que daí há 2 semanas ele achou que a mulher não era o que ele esperava, deve ter gasto mais 125 para desmanchar o casamento. São as loucuras humanas. Então, esta é um pouco da historiografia. Esse mar da Galileia, que dá uma temperatura tão boa à região, está abaixo do nível do mar Mediterrâneo, que é a mensuração de todos os mares do mundo, 200 metros. E o Mar Morto está abaixo 400 metros. É a região mais profunda da Terra, é a região do Mar Morto. É tão curiosa a questão da salinidade do mar, que uma das características é nada desce ao fundo do mar. Então eu vi pessoas deitadas, lendo, flutuando e lendo. E o mar, na sua trajetória, que está morrendo. Nesses dias ele já diminuiu uma intensidade muito grande. Então, de alguma forma, esta é a região.